NES Godzilla Creepypasta. Sim, eu sei, já é a terceira vez que eu falo dessa história no canal, não é mesmo? Mas não tinha como evitar. Eu amo tanto essa história que já citei ela em praticamente todo vídeo de Godzilla existente no canal. E fiz um vídeo inteiro dedicado a apenas e exclusivamente dizer o porquê eu amo tanto essa história e a considero a melhor creepypasta de videogames de todas. Mas algo que eu infelizmente nunca fiz foi analisar o principal destaque de toda essa história: o seu vilão, Red. Afinal, Red é com certeza um dos mais confusos e misteriosos de todos os vilões das creepypastas que já existiu. Então, por que não analisá-lo, ver tudo e talvez até teorizar o que ou quem ele seja? Venha comigo e vamos destrinchar esse tão aterrorizante vilão, Red, o Gigante Vermelho. Red é uma gigantesca, vermelha, aracnídea e até humanoide criatura, vinda de uma versão do jogo NES Godzilla, especificamente a versão de NES Godzilla jogada por Zachary, o protagonista da história, sendo o foco e o objetivo principal do Red, pelo menos até então, atormentar, torturar e de alguma maneira acabar com a vida do Zachary. Pelo menos é isso que se dá a entender durante toda a história. Red não é nenhum personagem vindo de qualquer filme de Godzilla. Na realidade, ele não vem de nenhum lugar oficial de Godzilla. E sim, ele é uma criação desse universo existente dentro dessa simples fita. Peraí, você disse universo? Sim, isso mesmo. É dado muitos indícios durante toda a NES Godzilla Creepypasta que sim, o jogo é um universo próprio e um universo muito similar ao NES Godzilla original, porém mais expandido e com muitos mais monstros e elementos do universo de Godzilla, e até algumas criaturas próprias. E não é como por exemplo Bandroid ou Sonic.exe, que o universo foi criado por algo de fora. E sim, desde o início já existia esse universo dentro dessa fita há muito mais tempo, antes do Red ter um domínio quase completo sobre todo esse universo. Mas por que o Red tem tanto controle sobre ele? Bem simples, porque Red é uma criatura tão poderosa que dominou esse universo quase inteiro. Tudo em NES Godzilla Creepypasta parece ter sido dominado por Red, possivelmente com Red criando até mesmo um exército próprio para completar esse seu plano, tendo controle até mesmo de monstros muito poderosos do universo de Godzilla, como o Ghidorah, o Mechagodzilla e até o único vilão que já conseguiu derrotar o Godzilla e o matar, Destoroyah. Os únicos kaijus que Red não havia derrotado foram Godzilla, Mothra, Anguirus e principalmente Solomon e Acacius. Solomon, que se dá a entender ser um ex-parceiro do Red, mas que depois percebeu a maldade de Red, ou ele mesmo deixou de ser mal como o Red era, e assim deixou de ser parte do exército de Red. E também o Acacius, um monstro dourado aparentemente criado à mão com um único objetivo de talvez ter o poder suficiente de derrotar o próprio Red, sendo muito provavelmente Acacius criado por Melissa.
Melissa sendo a noiva de Zachary, que Red havia a controlado mesmo anos antes do Zachary começar a jogar o jogo e feito ela retirar a sua própria vida, para assim ter a sua alma aprisionada no jogo também. Porque sim, Red é tão poderoso que até conseguiu atingir o mundo real. Mas como que o Red ficou tão poderoso? Ainda é incerto exatamente como, mas existe uma teoria. Não darei tantos detalhes, mas ela sim tem muitas evidências de ser real. Zarkar. Zarkar é um personagem um tanto desconhecido criado por Cosbidef, o criador original da NES-Godzilla Creepypasta, onde, segundo ele, o Cosbidef, Zarkar é um deus cruel e o puro centro da maldade, que criou o universo como um todo, formado apenas dos piores horrores já existentes, sendo tudo o que é considerado bondade criado quando Zarkar teve o seu descanso, se mantendo dormindo por quase 4.800 anos. E, segundo Cosbidef, Zarkar é a coisa mais poderosa de todos os tempos. Mas o que isso tem a ver com Red the Slenderman? Bem simples. Em um dos momentos da história de NES-Godzilla Creepypasta, bem próximo do seu final, podemos ver Red esculpido em forma de estátua e ao seu lado outra estátua, bastante similar a alguém que acabamos de conhecer. Sim, é bem provável que Zarkar em realidade seja o criador do universo dentro da história de NES-Godzilla, e que, apesar de se manter dormindo, ainda pode afetar o mundo real, porém não diretamente, e sim por meio de dimensões menores, como por exemplo, uma dimensão dentro de um cartucho de videogames. E Red, mesmo com tamanho poder, não é nada comparado a Zarkar. Ele é apenas mais um dos seus vários serviçais, que graças ao poder que Zarkar lhe deu, foi aos poucos dominando aquele universo, ao ponto de Red ficar tão poderoso que conseguiu, mesmo que de uma maneira até um pouco fraca, atingir o mundo real. Porém, apesar de quase 100% de certeza que essa teoria é correta, ela ainda não foi 100% confirmada. Ainda não se sabe se realmente Zarkar existe no universo de NES-Godzilla ou se realmente Red é um dos seus servos. Independente de ele ser um servo ou não de Zarkar, isso não tira o fato de Red continuar sendo extremamente poderoso. Red já foi comprovado ser mais rápido que a luz, visto que os monstros em NES-Godzilla podem viajar de planetas em planetas de maneira extremamente rápida, e Red, em sua luta contra esses monstros, demonstrou ser bem mais rápido que muitos deles, e além disso tudo, Red poderíamos dizer que é um nível de força planetário, visto que ele derrotou a Mothra com muita facilidade, sendo a Mothra a mesma Kaiju que anteriormente foi capaz de derrotar por si mesma o monstro da Lua, que já na forma recém-nascida foi capaz de quebrar a Lua. E levando em consideração que outros monstros que aparecem na história são mais fortes que ele, e Red é o chefão final, o último boss de todo o jogo, sendo mais poderoso que todos os outros monstros que vimos, ele é sim muito mais forte que o monstro da Lua. Além, é claro, que Red possui muitas outras habilidades, como sua metamorfose, o seu uso de intestinos como arma, o seu teletransporte, as suas chamas e um dos seus mais perigosos poderes, o seu controle de almas, prendendo, como eu disse, a noiva de Zachary, Melissa, dentro do jogo e até mesmo podendo machucar a sua alma de maneira física. E
também, é claro, tem os seus poderes no mundo real, podendo afetar e machucar o Zachary de fora do jogo. E além de tudo isso, existe o mais poderoso dos seus poderes, a sua manipulação da realidade. Porém, não pensem que Red é onipotente, afinal, segundo o próprio Red, ele tem que seguir as regras do jogo. Por isso que quando Zachary entrou em uma luta direta com Red teve de usar outras habilidades e suas capacidades físicas, e não poderia usar, por exemplo, o seu toque de morte instantâneo que ele possui. Mas mesmo assim, isso não muda o fato do quão poderosa, forte e perigosa é a sua manipulação da realidade, podendo desde causar bugs, modificar inimigos por completo, fundir essas criaturas em formas grotescas, além, é claro, da criação de suas próprias criaturas. E é claro, não poderia esquecer da criação do seu mundo, Zenith, o último mundo que Zachary teve que passar e aparentemente o seu reino principal, sendo um local extremamente grotesco e infernal, com até mesmo características realistas até demais para um jogo de NES e, sejamos sinceros, realistas até demais para alguns jogos mais atuais. Red é com certeza um dos personagens mais aterrorizantes que eu já vi em uma creepypasta. Ele é um ser psicótico e sádico, e ele gosta da dor e de ver o sofrimento alheio da maneira mais pura possível. Por isso que ele transformou todo aquele universo em seu reinado, para assim criar um reino de dor e sofrimento para ele se divertir, usando muito do seu sadismo e psicopatia contra o Zachary, a qual, como eu falei, seu foco não é só matar o Zachary, e sim o destruir por completo, tanto fisicamente quanto mentalmente, porque Red está se divertindo a cada minuto que fez o Zachary sofrer. Mas, Deslandman, por que o Red tem tanta fixação em torturar e atormentar o Zachary? Bom, não existe uma explicação exata para essa fixação do Red pelo Zachary, mas eu tenho a minha própria teoria. É dito na continuação de NES Godzilla Creepypasta, porque sim, existe uma continuação dessa história, que existiu um grupo de pessoas que testaram as anomalias desse cartucho em específico, o cartucho de NES Godzilla, e descobriram que cada pessoa tinha uma experiência diferente quando jogava. Tanto que a experiência de Carl, o protagonista da NES Godzilla Replay, que é a continuação de NES Godzilla Creepypasta, foi muito diferente da de Zachary. Então, me veio a teoria de que, em realidade, talvez já fosse predestinado que Zachary derrotaria o Red. Zachary, como conta na história, sempre foi fã de Godzilla e adorava o jogo NES Godzilla Creepypasta desde quando era criança. Então talvez, só talvez, por isso que o Red era tão fixado em torturar e atormentar o Zachary, para que ele desistisse de jogar o jogo até o final. Red queria que Zachary nunca chegasse ao final, não porque necessariamente Red tinha uma fixação pelo Zachary, e sim, ele sabia que ele era o único capaz de o matar, e que eles eram destinados a se enfrentarem, e Zachary era o único que poderia o derrotar e acabar com seu reinado. Por isso, Red até mesmo matou a namorada de Zachary e a prendeu dentro do jogo, para que em algum momento ele conseguisse usar isso contra o Zachary. O que o Red não contava é que esse seria o seu declínio, pois Melissa, por ser uma alma dentro do jogo, também tinha poder o suficiente para se equiparar ao Gigante Vermelho. E assim, criou a Cassius, a arma perfeita para acabar de uma vez por todas com Red. E no final,
Red, na sua tentativa de impedir o que era predestinado, acabou apenas causando a sua própria morte, pois Zachary, mesmo quase morrendo no processo, junto de ajuda de todos, conseguiu acabar com a vida de Red, derrotando ele de uma vez por todas. Mas isso tudo é só uma teoria minha, sinceramente. Na real, todo esse vídeo praticamente é uma teoria por completo. Como eu disse, Red é uma das entidades vindas das creepypastas mais misteriosas e difíceis de entender de todos os tempos. Ainda teremos de esperar quando finalmente Cosby Def lançar algo novo de NES Godzilla Creepypasta, mais especificamente na sua continuação, a NES Godzilla Replay, para saber se descobriremos mais a respeito de Red e todo esse universo criado nessas duas creepypastas. Que falando nisso, NES Godzilla Replay é uma história que eu já tô devendo a vocês desde bastante tempo, não acham? Talvez esteja na hora de eu finalmente me adentrar nessa história e finalmente fazer vocês conhecerem o seu principal antagonista, Warlock. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido. Eu sou The Slenderman e tenham uma boa noite. Até mais.